Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o principal motivo que pode fazer com que o técnico Renato permaneça na temporada 2025. Existe uma possibilidade dele ficar, já que todo mundo fala, tem informação que ele não fica, mas existe um detalhe muito importante, a gente precisa falar sobre isso. E também sobre a utilização dos jovens no último jogo do Grêmio na temporada, que vai ser contra o Corinthians no próximo domingo. Vai fazer alguma diferença utilizar os jovens neste momento? Deixa eu trazer isso tudo para vocês agora, mas antes de mais nada, dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ative as notificações, comenta aqui o que vocês acham. O técnico Renato tem que ficar, não tem? A avaliação é só pela temporada 2024 ou é pelo histórico dele? Eu quero saber de todos vocês sobre isso e também quais são os jovens que vocês gostariam de ver já no profissional jogando pelo menos essa última rodada. Vamos lá falar então, porque é o seguinte, está sendo dito que o Grêmio vai utilizar os jovens na temporada, nesse último jogo da temporada. Já está com o Igor Serrote treinando, o Thiaguinho, eles não foram para o Uruguai, o Alisson também ficou, e o Renato tem esses 3 jogadores aí que ele pode dar uma sequência maior para eles. Se vão começar o jogo no primeiro como titular, é uma outra situação. Mas também tem Gustavo Martins, que não vem ganhando oportunidade, Nathan Felipe, que também é da base. São alguns jogadores que poderiam, e o Ronald, que poderiam agregar. Isso mostra que o Grêmio tem jovens no time principal. Mas o ano, como se diz, como foi dito, é atípico e não pôde dar tanta oportunidade assim para os jovens no último semestre. Que para mim, na minha opinião, é um grande erro, já que o Grêmio é um time de cascudos, que não tem tanta velocidade, é um time que joga em aproximação, com toque de bola, e isso dificulta muito uma força para poder vencer o adversário. O técnico Renato não conseguiu dar uma vitalidade no time. Ele ainda apostou no seu treinamento de aproximação, 2 toques e saída pelos lados para poder invadir a área depois. Bom, a gente fala isso a todo momento, que quando o Grêmio teve jovens no time, o Grêmio atingiu os melhores resultados em toda a sua história. Quando colocou jogadores formados no clube, o Grêmio atingiu resultados muito melhores e maiores. Isso a gente pode falar de todos os jogadores, de todos os títulos que o Grêmio teve de expressão, sempre tinha 2 ou 3 jogadores formados no clube. Dessa vez, neste ano, ele não conseguiu. E os jovens poderiam dar a liga que estava faltando. Porque o time do Grêmio, a gente sabe que não é ruim. É um time de qualidade, mas o time do Grêmio não deu liga. Esse ano não deu liga. Eu gosto de citar muito o exemplo do Grêmio de 2013, que o saudoso presidente Fábio Koff, ele montou um super time. E aí vou dizer aqui para vocês rapidinho, se vocês vão lembrar ou não, se esse time perderia alguma competição ou não. Olha só, o Grêmio tinha Vitor, o Pará, o Erley, Cris, André Santos, lembrando, o Vitor, André Santos e Cris eram seleção brasileira, Fernando Souza, Elano Zé Roberto, Barcos, Kleber Gardeador, Marcelo Moreno e Vargas, e esse time não venceu. Caiu nas quartas de final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, não venceu. E no Brasileiro, no primeiro turno, encerrou na zona de rebaixamento. Aí veio o técnico Renato e botou o time na Libertadores, colocando jogadores de pouca expressão, jovens jogadores que fez o time da liga e o time conseguiu deslanchar. É isso que eu quero dizer. Faltou liga. E dessa vez não deu liga com o Renato. Portanto, vai fazer alguma diferença agora colocar alguns jovens? É só para a torcida conhecer, ver o que pode ser feito para a próxima temporada. Mas os jovens do Grêmio perderam ontem contra a seleção do interior, a seleção local do Uruguai, perderam de 2-1. E tem alguns jogadores ali que podem sim ser utilizados. Eu venho falando de algum tempo, para quem me conhece, sabe exatamente o que eu falo sobre a categoria de base do Grêmio. O Grêmio tem um volante chamado Kaique, que é de força, velocidade e sabe sair jogando. O Grêmio tem o Riquelme, que ainda precisa ser lapidado, mas é um baita de um meia, um camisa 10 clássico, de pisar na bola, de chamar o jogo para ele. Fez isso nos últimos jogos do Grêmio. O Guga, que renovou o contrato com o Grêmio com uma multa milionária de 60 milhões de euros, também tem velocidade e sabe se movimentar muito bem naquela parte, como diz, no último terço do campo. Ele joga tanto de atacante como de centroavante. O Alisson, que já está no profissional,
O Bruno Cheirou, infelizmente, não deve ficar, não renovou seu contrato, deve ser liberado pelo Grêmio, é um outro meia aqui interessante. O Igor Serrote, o Zé Guilherme, que está afastado, né, por conta da sua renovação de contrato, que ainda não conseguiu. Então, tem alguns jogadores ali que podem sim ajudar o Grêmio. Aí já está o Thiaguinho, que tem 16 anos. Eu acho que ele vai poder jogar, mas ele ainda vai sofrer um pouco por questões físicas, pelo tamanho dele. Ele ainda precisa aprender a ficar, né, a se postar no campo. Né? Não é a mesma coisa que jogar um sub-20, que um sub-17. O profissional é totalmente diferente. Alguns jogadores que podem sim ajudar. O Mila desceu para jogar ontem e deve ganhar alguma oportunidade com o técnico Renato. E o Grêmio vai fazer uma avaliação desses jogadores neste momento, na chegada deles a Porto Alegre, se vão poder ter condições de jogar no domingo. Bom, falando sobre o técnico Renato, eu venho falando para vocês há algum tempo que a informação que eu tenho é que ele participa do planejamento do Grêmio para 2025. Saída de jogador, chegada, movimentação, treinamentos, melhorias no CT, o que pode fazer com que internamente as coisas melhorem, né? Alguns pontos assim que o Renato acaba se envolvendo, porque ele sempre diz que isso pode influenciar dentro do gramado, dentro do campo, no fator principal. E aí, o principal motivo que pode fazer com que o técnico Renato fique, eu já venho falando há algum tempo, é o próprio presidente Alberto Guerra. O meu colega, o Rafael Pfeiffer, colocou no seu canal no YouTube, vocês podem procurar aí, Rafael Pfeiffer, ele diz que o presidente Alberto Guerra, ele confirma o que eu já tinha de informação, que o presidente Alberto Guerra não está querendo abrir mão do técnico Renato para 2025. E os fatores é o que eu venho falando há muito tempo. Por isso que eu pedi para vocês comentarem aqui. Se vocês querem o Renato fora por conta da temporada ou é pelo contexto geral. Porque no contexto geral, o técnico Renato será o treinador do Grêmio em 2025. Gauchão, o próprio Antônio Brum falou isso no programa Bola nas Costas. O Gauchão é a disputa do Octa. Se ganhar ou se perder, se o Renato perde, ele não é demitido, mas se qualquer outro treinador que chegar perde um Gauchão, vai ser demitido, certamente, porque vai demorar um pouco para ele entender. Trazer um outro treinador é uma mudança muito brusca dentro do clube, porque nós estamos falando aí de quase 14 jogadores para serem trocados, né, que são jogadores que são as peças-chave do Renato dentro do elenco, e isso pode fazer com que, tirando eles e traga outros jogadores, pode ser que não dê liga de novo. Então o fato é tu achar jogadores para fazer com que esse time jogue. Último ano de eleição, a política do Grêmio está explodindo, está bombando, e eles querem acabar com tudo, né? Porque para eles tudo está errado. Se todo mundo tem um motivo milagroso que vai fazer o Grêmio voltar a ser campeão, né? E a gente sabe que esse motivo milagroso hoje se diz dinheiro. Se tu não tiver dinheiro, tu dificilmente vai conseguir, a não ser que tu ache 3, 4 jogadores de excelência nas categorias de base, bote para jogar e eles consigam, da liga que eu estou falando, que consigam fazer com que o time jogue. Né? E aí eu dou exemplo do nosso co-irmão, que o Roger achou 2, 3 jovens lá, botou no time e o time começou a render melhor com o seu esquema, que ele não mudou, é o mesmo esquema que o Eduardo Cudê tinha, ele só aperfeiçoou. E aí o time desandou de vez. Enfim, portanto, o presidente Alberto Guerra é o cara que vai determinar isso. Eu falo sempre que o Grêmio rege num sistema previdencialista, então não importa se o Conselho Administrativo não está afim do técnico Renato, não quer, se a comissão técnica, o Departamento de Futebol, no caso, não querem trocar, é o presidente que vai decidir. E ele tem um acordo com o Renato. Então, ele sabe que o ano foi ruim, mas ele acredita muito no que o Renato fala e ele entende muito o que o Renato fala. Então, os dois estão muito ligados, tem uma união muito grande. E nesse ponto é que eu firmo o que eu falo, com o que eu tinha de informação lá em agosto, em agosto, que eu dizia que o Renato seria o treinador de 2025. Bom, algumas pessoas me descredenciou, e se o Renato sair, tudo certo, né? Eu não errei, ou errei, enfim, sobre a informação, mas o fato é que o Renato já teve muito
mais próximo de sair do Grêmio do que de ficar. E agora as coisas inverteram. Último jogo, a tal reunião de 3 minutos que o Renato vai conversar com o presidente. Eu acredito que eles já se falaram, já estão sabendo. Então é só para definir sim ou não, tá tudo certo. Aquele 3 minutos para os dois fazerem uma foto e confirmar para a temporada 2025. Não vejo motivo do Renato sair, né? Mas motivo pelo presidente. Mas tudo indica que ele pode sair. Agora, o presidente é o cara que vai dizer. E com a informação que se tem, que ele não quer largar a mão do Renato, fica a cargo de vocês avaliarem e saberem quem será o treinador do Grêmio para 2025. Comenta aqui, dá o like, se inscreve em fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.